Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai dar continuidade àquela aula que nós estávamos falando até a aula passada, de números e operações. Então vamos aos slides. Olha aí, hoje nós vamos trabalhar algumas questões, tudo bem? Todas elas que estão sendo trabalhadas, vocês vão encontrar no livro de vocês, tá? Nesse caso aí, nós vamos trabalhar a questão 10, que está no livro do primeiro ano, a prova Enem, página 17. Vamos à questão. Em uma pesquisa sobre reciclagem, foram entrevistados 100 pessoas que não separavam o lixo. Elas escolheram 1, 2 ou 3 motivos a seguir para justificar o fato de não separarem o lixo para reciclagem. Então, olha só, pessoal. Uma das coisas importantes, antes de eu continuar, sempre vocês observam a quantidade de pessoas. Sempre. E quando ele destaca os números por escrito, tudo bem? A questão vem botando 1, 2 ou 3. Tem que se observar sempre esses detalhes. Quando você, às vezes, passa batido, você se perde na questão, tá? Então, esse é um dos macetes que a gente faz. Observa os mínimos detalhes. E os detalhes mais simples estão na numeração. Quantidade e o que o pessoal fez. Separação, eles não sabiam, deram 3 motivos. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Olha aí o primeiro. A coleta de lixo. Não haver coleta seletiva na sua região. Então, foi um dos motivos. Procedimentos. Não saberem o que deviam separar. Tudo bem. 3, nesse ponto aí, ó. Razões. Não acharem, tá? A reciclagem importante. Eles não achavam. Tá? Então, observa que eles botaram 3 posições que dá para a gente imaginar. A coleta, o procedimento e as razões. Observe o diagrama a seguir, tá? Que apresenta o número de pessoas que escolheu cada uma das opções. Então, olha aí. A coleta, as razões e o procedimento. Observando bem, você observa que nós temos lá na questão quantas pessoas? 100. Porém, aí, no diagrama de Venn, está bem especificado. Quem vai e quem não vai. Quem está na coleta, está no procedimento, também pode estar na razão. Um exemplo, o número 2, ele está nos 3 casos. Quem está na coleta, às vezes está na razão, mas não está no procedimento. Então, a gente tem que saber separar os momentos. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Com base nessa situação, analise as afirmações. Primeiro, a porcentagem de pessoas que não recicla por não saber o que separar é maior que a de pessoas que não recicla por não achar importante. 2, 6% das pessoas não reciclam exclusivamente porque não acham isso importante. 3, 27 pessoas não reciclam por não saberem o que separar e por não haver coleta seletiva em sua região. Nesse caso aí, pessoal, ó, pode-se afirmar que, aí a gente vai observar, todas as afirmações estão corretas? Somente a questão 1, somente a questão 2, a questão 3, né? Desculpa, a primeira todas estão erradas, né? A última, todas estão corretas. Nesse caso aí, o que a gente pode olhar? Dá uma olhada aí no diagrama de Venn. Todos eles aqui têm um procedimento. Então, dá para a gente observar pelo diagrama o que diz ali
as separações, as afirmações. Tudo bem? Então vejamos. Olha aí. Primeiramente, é importante saber o número total de pessoas. Viu que a gente falou no primeiro momento? O número total de pessoas são 100. O que diz o primeiro? O procedimento é de 54, não é isso? Razões 15. Então a gente vai ver aí, ó. Se o procedimento é maior que a razão. Então a questão aí nesse ponto é verdadeiro. Vamos dar uma olhada para tirar essa dúvida. Olha aí a situação. Nunca devemos esquecer. Quantos tem na razão, no procedimento e na coleta? Tudo bem? Então vamos lá, continuando. No 2, 6 dividido para 100. Nesse caso aí, nós vamos saber a porcentagem. Vai dar 6%. A questão é verdadeira. E 27 por 100, ou seja, é 27%. Também é verdadeiro. Nesse caso aí, todas as alternativas estão corretas. Portanto, a afirmação verdadeira aí é a letra E. Tudo bem? Então vamos à próxima questão. Questão 9 está no livro do primeiro ano, a prova Enem, página 16. Um comerciante produz 3 tipos diferentes de iogurte: com mel, com mamão e com laranja. Cada receita de iogurte com mel, tá? De iogurte com mamão e de iogurte com laranja rende, respectivamente, 120, 150 e 180 porções. Para fazer a distribuição dos iogurtes, o comerciante organiza-os em uma caixa de papelão. Para cada caixa deve ter 45 porções de iogurte, sendo 15 de cada tipo. Sabendo que o comerciante sempre prepara um número inteiro de receita, qual é o número mínimo de receitas de iogurte, considerando os 3 tipos, que ele deve preparar para que todas as porções feitas sejam distribuídas e todas as caixas fiquem cheias, ou seja, de modo que não sobre nenhuma porção de iogurte fora da caixa e nenhuma, tá, tenha menos de 45. Então olha aí, vendo dessa situação, vendo essa situação aqui, ela fica fácil, é só prestar atenção como ele dividiu, tá? Porque a gente olha uma questão dessa, pensa, nossa, não tenho ideia. Mas não, pessoal. A resposta, normalmente, ela já está ali dentro da pergunta. É só observar. A resposta está ali dentro da pergunta. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aí. 120. O que é que a gente vai fazer? Vamos achar um MMC. Então, a gente vai sempre dividir por 2, né? Que vai dividir pelos números primos. Então, ele vai ficar 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, esse aí é o que a gente fez achando o MMC. De 150. O de 150 vai ficar por 2, por 3 e por 5 ao quadrado. O 180, a mesma divisão no MMC. Vai ficar por 2, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. Ou seja, observe que toda numeração aí, um multiplica o outro. Tudo bem? Então, achando um MMC entre 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 é igual a 1.800. Olha aí. Aí nós temos um total. E esse total a gente divide pela numeração que a gente estava procurando. Tudo bem? Então vamos lá. 1.800, a gente vai dividir por 120, dá 15. 1.800 por 50, 12, 150, quer dizer, vai dar 12. 1.800 dividido para 180, vai dar 10. Ou seja, soma a divisão que a gente achou,
15 mais 12, 27, mais 10, 37. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra D. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Na próxima questão, questão 9 do livro Resolva Enem, página 166. Diz o seguinte: a fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta de 4/5 de quilogramas de amendoim e 1/5 de quilogramas de açúcar. O quilograma de amendoim custa R$10 e o do açúcar R$2. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a custar R$2,20. Para manter o mesmo custo com a produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor de amendoim. Nas condições estabelecidas, o novo valor do quilograma do amendoim deverá ser igual a... Então, olha aí, nós temos aí 5 alternativas, tudo bem? Então, vamos ver a resposta. Olha só, para calcular o novo custo do amendoim, vamos chamá-lo de X e equacionar da seguinte forma. Olha aí, lembra que nós estamos numa fração lá, pessoal? Então vamos lá, olha, 4/5, 4/5 vezes 10, mais 1/5 vezes 2, porque era o quilo do açúcar, certo? Que é igual a 4/5, que é o amendoim, vezes X, porque é o que a gente está querendo saber, o novo desconto, mais 1/5, que é o açúcar, e passou a ter um novo aumento, que agora é R$2,20. Então, seja 1/5 vezes 2,2. Do lado esquerdo, temos o custo inicial, com os valores iniciais multiplicado pela quantidade de amendoim e açúcar, respectivamente. Enquanto do lado direito, temos os novos valores, no caso, o X querendo descobrir. Basta agora solucionar esta equação. Olha aí, nós vamos ter agora 8 mais 0,4, mas aí a gente vai lá e pergunta, da onde é que apareceu esse 8? Né? A gente vai ver aí que nós vamos multiplicar 4 vezes 10, né? 40, dividido para 5, 8. Ah, então tá legal. Mas aí nós temos aí também 1/5 vezes 2. Daí fica fácil, pessoal, tá? Que a gente vai para a divisão. Multiplica o 5 pelo 2, vai ficar 10. Nós podemos fazer assim. Mas também vai ficar diferente, ó. 1 vezes 2 é 2. Dividido para 5, né? 0,4. Então vamos lá. Próximo lado, ele vai ficar permanente do jeito que tá. No caso aí a gente vai ver, ó. 4/5 vezes x vezes x. Não é isso? Mas quem é aquele x? Nós sabemos que é o preço lá de cima. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Nós vamos ter a multiplicação abaixo. Somando em cima vai ficar quanto? 8 mais 0,4. 8,4 menos 0,44. Que é o que a gente tem aí. Que é igual a 4/5 vezes o x. Passando o número para o outro lado, né, que é a fração, então nós vamos ter aí a multiplicação, ó. 8,4 menos 0,44 vai dar 7,96 vezes a fração, que é essa fração aí, 5/4, que é igual a x. Multiplica-se ele aí, nós vamos ter embaixo 9,95, que é igual a x. Ou seja, o novo valor aí do amendoim, né? Logo, o novo valor do amendoim deverá ser de
R$ 9,95 o quilo. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra E. Questão de apoio. Enem 2020. Em uma empresa de ônibus, utiliza um sistema de vendas de passagens, que fornece a imagem de todos os assentos de ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara o número, com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação do veículo extra. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda disponível a um determinado instante. Então vamos ver aí. Então observe aí. Esse aí é um ônibus, a gente está olhando de cima para baixo, ou seja, como se ele não tivesse a parte de cima do ônibus, a gente conseguisse ver todas as cadeiras. Tudo bem? Então ele diz: a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Aí a gente vê aqui, a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado ainda na imagem. Então vamos ver aí. Então observe aí, pessoal, como ele é fácil. Tem a parte mais escura, a gente pode ver, tem uns assentos e tem uns assentos ainda disponíveis. Então vamos lá. A razão é uma divisão na forma de uma fração e estamos em busca da seguinte razão: número de assentos vendidos sobre o número total de assentos. O que fica fácil, certo? De acordo com a imagem que temos, 16 vendidos em um total de 42. Por isso, a razão procurada aí é 16 sobre 42. Tudo bem? Porque aí, o ônibus tem quantas cadeiras? 42 cadeiras. Mas ele só vendeu 16. Então, nós temos aí 16 sobre 42. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Então, pessoal, vocês observaram como ele é simples de ser entendido? É só observar normalmente a imagem. Trabalhou a fração, é bem simples. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma. E até a próxima aula.